Olá, pessoal, voltamos aos nossos estudos ainda sobre a BNCC. Hoje vamos falar sobre as 10 competências gerais da BNCC. Então, a Base Nacional Comum Curricular traz para nós 10 competências gerais que deverão ser desenvolvidas ao longo da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, ao longo de toda essa jornada de aprendizagem, os estudantes têm que ser capazes de desenvolver essas 10 competências. A primeira competência que a BNCC traz para nós é que é necessário que o estudante valorize e utilize os conhecimentos historicamente construídos, né? Então, os conhecimentos que nós temos sobre o mundo físico, sobre o mundo digital, social, cultural, o estudante deverá utilizar esses conhecimentos e valorizar. Para quê? Para que ele seja capaz de entender e até mesmo de explicar a realidade. Além disso, o aluno ele precisa ser capaz de continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais democrática. Então, essa é a primeira competência geral que a BNCC nos traz. A segunda competência geral é exercitar a curiosidade intelectual, isso é muito importante, e recorrer à abordagem da ciência. Então, que o estudante ele seja capaz de ser curioso intelectualmente e para satisfazer essa curiosidade, ele possa se fazer valer da abordagem científica, né? Usando a investigação, a reflexão, a imaginação, a criatividade, as análises. E ao final dessa competência, né, ao exercer essa curiosidade intelectual, o aluno tem que ser capaz de investigar as causas das coisas, dos fenômenos, dos fatos, né? Ele também precisa ser capaz de elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções, inclusive soluções tecnológicas. Então, no mundo que nós estamos hoje, espera-se muito do sujeito que ele seja capaz de ser crítico para analisar, para reconhecer a situação, analisar a situação e não só isso, mas para elaborar formas de intervir naquela realidade. Então, a BNCC traz isso também nessa segunda competência. O estudante ele tem que ser capaz de elaborar, de testar hipóteses, de criar soluções, de resolver problemas. Esse é o objetivo da competência número 2. A competência geral número 3 traz para nós valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. Então, o estudante, ele precisa valorizar essas manifestações culturais, sejam locais, regionais, mundiais, para poder participar dessas práticas diversificadas. Então, o que a BNCC quer é que o aluno valorize toda essa diversidade de manifestações culturais e não só isso, que ele participe dessa produção, né? Que ele faça parte dessa produção artístico-cultural. A quarta competência fala sobre utilizar diferentes linguagens. E quando a gente fala de linguagens, não estamos falando só da língua escrita. Estamos falando da linguagem verbal e não verbal. Estamos falando da linguagem corporal, visual, sonora e digital. Então, o aluno ele precisa saber utilizar essas diferentes linguagens para se comunicar, né? Os conhecimentos das linguagens, artística, matemática, científica, o aluno precisa conhecer isso e usar. Para quê? Para se expressar, para se comunicar, para falar o que sente, o que pensa, para partilhar informação, experiências que ele tenha, ideias, sentimentos. Ao final de tudo, o que se quer desse estudante é que ele seja capaz de produzir sentido para um entendimento mútuo. Então, essa quarta competência, ela traz para nós essa diversidade de linguagens que o aluno precisa saber usar para se expressar, para partilhar informações, ideias, sentimentos, para que possa se relacionar com o outro de maneira adequada.
A quinta competência fala sobre compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, o estudante ele precisa compreender, usar, até criar tecnologias de forma bem crítica, de forma significativa, de forma ética, de forma reflexiva. Isso para impactar nas práticas sociais, né? Então, quando o aluno ele compreende, quando ele usa, quando ele cria essas tecnologias com criticidade, de maneira significativa, ele se comunica, ele acessa, ele dissemina informações, ele produz conhecimentos e é capaz de resolver problemas. Ele é capaz de exercer um protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, se o estudante ele compreende, usa, cria tecnologias digitais, ele também vai ser capaz de produzir conhecimento, de se comunicar, de resolver problemas e de exercer esse protagonismo, essa autoria na vida. Ele vai ser mais participativo, ele vai ser um sujeito ativo na sociedade. A competência número 6 fala sobre valorizar a diversidade dos saberes e vivências culturais. Então, todos nós, e o estudante principalmente, ele tem que ser capaz de valorizar os saberes que existem ao seu redor, de valorizar as vivências culturais. Ele precisa se apropriar desses conhecimentos, dessas experiências, para entender a relação do mundo do trabalho. E assim ele vai ser capaz de fazer escolhas, exercendo a cidadania e adequando ao seu projeto de vida, né? Então ele vai conseguir fazer escolhas, exercendo essa sua cidadania, mas essas escolhas, elas vão se adequando ao seu projeto de vida. Então, o estudante ele será capaz de fazer escolhas com liberdade, com autonomia, com consciência crítica e também com responsabilidade. E a competência número 7 fala sobre argumentar. O estudante ele tem que ser capaz de argumentar baseado em fatos, em informações confiáveis, em dados confiáveis. Ele precisa saber formular, defender ideias, negociar ideias e pontos de vista, decisões, desde que respeitem e promovam os direitos humanos também, a consciência socioambiental e o consumo também responsável. Então, o estudante ele vai saber se posicionar de maneira ética consigo mesmo, com o outro e com o planeta. Então, o estudante ele vai ser capaz de argumentar, de defender seu ponto de vista, de basear-se em dados e informações confiáveis para poder formular, negociar, defender pontos de vistas sem desrespeitar os direitos humanos, a consciência socioambiental, como já falamos, e ele vai se posicionar de maneira ética. A competência número 8 fala sobre conhecer-se, apreciar-se, cuidar da saúde física e emocional. Ainda mais nos tempos que vivemos hoje em dia, é essencial essa saúde emocional. E o estudante ele precisa desenvolver isso ao longo de toda a educação básica. Ele precisa se conhecer um pouco mais, ele precisa se apreciar, se valorizar, cuidar da sua saúde. Assim, ele vai ser capaz de compreender a diversidade humana e que ele faz parte dessa diversidade humana. Ele vai reconhecer suas próprias emoções e também vai ser capaz de reconhecer as emoções dos outros. Ele vai ter uma autocrítica, uma capacidade de lidar com as situações difíceis. Por isso é importante ele se conhecer, se valorizar, se apreciar, porque ele vai aprender consigo mesmo, ele vai compreender a diversidade humana, ele vai se ver dentro dessa diversidade, vai reconhecer as próprias emoções e também reconhecer as emoções dos outros. A nona competência fala sobre exercitar a empatia, né? Exercitar o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação. É interessante porque no mundo em que nós estamos vivendo, nesse mundo tão acelerado, né? Falta mesmo empatia, falta a gente
tentar se colocar no lugar do outro, ouvir mais o outro, dar voz ao outro. Então, a competência número 9 fala justamente sobre isso, que o estudante ele tem que ser capaz de ser empático com o outro, ele tem que ser capaz de dialogar, de resolver os conflitos e de cooperar com o outro. Tudo de maneira harmoniosa, sem violência, com entendimento, com clareza. O estudante ele vai ser capaz de respeitar e promover o respeito, tanto por ele com o outro, quanto os direitos humanos. Ele vai ser capaz também de acolher, de valorizar toda a diversidade dos indivíduos, dos grupos sociais que existem, sem qualquer tipo de preconceito. Então, o que se busca do estudante com a competência número 9 é que ele seja capaz de acolher, valorizar as outras pessoas, as diversidades dessas pessoas, respeitar os direitos humanos, promover o respeito, o diálogo, a empatia, ser capaz de resolver conflitos sem violentar, agredir o outro. E a última competência é a competência número 10, que propõe que o estudante ele possa agir tanto de maneira pessoal quanto coletiva, com bastante autonomia, com responsabilidade, com resiliência, não desistindo a qualquer momento, sendo flexível, sendo determinado. O que se espera do estudante é que ele tome decisões com base nos princípios éticos, inclusivos, democráticos, nos princípios sustentáveis, de solidariedade. Então, o estudante aqui, ele precisa agir de maneira que ele possa ser responsável, resiliente, determinado, flexível. E ele vai conseguir agir tanto pessoalmente quanto coletivamente. Então, pessoal, esse foi o podcast sobre as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular. Espero que te ajude nos estudos, assim como está me ajudando. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e bora continuar nossos estudos. Obrigada, tchau!